Gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Hoje com um tema novo, dentro da área de ecologia. Vamos seguindo. Mais especificamente, o mundo dos seres vivos. Vamos, primeiro de tudo, começar a teorizar isso, porque essa matéria é importante que vocês entendam questões básicas, e essas questões vão acompanhar vocês até o final do estudo do ensino médio. Vamos ver, mas enfim, são conceitos básicos que é importante que vocês prestem bastante atenção nesse momento, porque esses conceitos dentro da área das ciências biológicas vai seguir vocês até o final do estudo lá no ensino médio, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. Espécie, essencial que vocês entendam isso, tá, gente? Vamos lá. Entende-se espécie como sendo um conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si, capazes de cruzar, ou seja, de se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá? Existem inúmeras espécies no globo terrestre. Eu aqui peguei apenas duas. Canis familiares é o nome científico para cachorro, cão, entendeu? E o Homo sapiens, que é uma espécie também, nós fazemos parte de uma espécie, e esse é o nome científico da espécie que nós fazemos parte, nós seres humanos. Então eu quero que vocês percebam aqui a diversidade de cachorros que podem existir dentro dessa espécie, as diferentes raças. E apesar de existirem diferentes raças, todos fazem parte da espécie Canis familiares. Ficou claro isso, gente? Mesma coisa nos seres humanos. Homo sapiens. Agora vocês sabem que tem um nome para isso. Homo sapiens. Nós fazemos parte do Homo sapiens. Existem diferentes raças, mas apesar das diferenças, né, visíveis, um japonesinho aqui de olho puxado, um índio, uma lourinha, independentemente disso, todos têm características muito semelhantes entre si, são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, não importa, entendeu? Você não pode, vocês na casa de vocês, ou do conhecimento de vocês, vocês nunca tiveram um cachorro de uma raça que cruzou com outro e gerou um descendente muito bonitinho, um filhote muito bonitinho? Foram capazes de se reproduzir, gente. São cachorros com características semelhantes, se reproduziram, geraram descendentes que vão ser capazes de dar continuidade àquela geração, a essa espécie. Essa é a ideia, tá bom? Indivíduo semelhante, com capacidade de reprodução, entendeu? E geração de descendentes férteis, tá bom? Esse é o conceito de espécie. Vamos seguindo. Habitat. Outra coisa bastante importante que é interessante que vocês prestem bastante atenção, tá? É o local na natureza onde uma determinada espécie vive. Vamos colocar entre aspas isso, como se fosse o local, a moradia dessa espécie, tá? Local da natureza onde uma determinada espécie vive. Os peixes vivem no ambiente aquático ou marinho. Eles vivem na água, tá? Não importa se é no oceano ou no rio, mas vai ter peixe vivendo nesses ambientes, tá? Essa é a casa deles, é a moradia deles, falam a grosso modo, mas é o ambiente onde eles estão situados, onde você pode encontrar aquela espécie. Onde você pode encontrar essa espécie? Essas espécies, entendeu? De peixes, que existem diversas, nesses ambientes, aquático ou marinho. E passando para cá, os camelos, né? Camelos são animais que estão adaptados e sobrevivem em ambientes desérticos. E onde então você vai encontrar um camelo? No deserto, entendeu? Ficou claro isso, gente? Espero que tenha ficado bastante claro. É o local, habitat é o local da natureza onde uma determinada espécie vive. Existem inúmeras espécies no globo terrestre e cada espécie vai ter seu lugarzinho específico onde eles estão melhor adaptados e onde eles são capazes de sobreviver, tá? Nós demos aqui alguns exemplos, tá?
Os peixes, existem diversas espécies de peixe, vivem num ambiente aquático ou marinho, e os camelos, adaptados ao clima desértico, vivem no deserto. Não existe um camelo andando no centro da cidade do Rio de Janeiro. Não existe um camelo andando em São Paulo, entendeu? Mas existe um camelo no deserto do Saara. Tá, gente? É isso, essa é a ideia. Vamos seguindo. População. Vamos entender o que é a população. Um conjunto de organismos ou indivíduos, isso aqui é um sinônimo, tá? De uma mesma espécie que ocupa uma determinada área. Então, ou seja, é um grupo que vive naquela área, entendeu? É um agrupamento, um conjunto de indivíduos, de organismos, de seres vivos que estão vivendo numa mesma área. Olha isso aqui, entendeu? Comunidades, por sua vez, são formadas quando várias populações ocupam um mesmo local. A gente já está falando deste ambiente, entendeu? Por quê? Aqui nós vemos um peixinho simples, entendeu? Aqui estamos vendo uma tartaruga, um tubarão, ou seja, são diferentes populações que estão ocupando um mesmo local, tá? Ficou claro essa diferença? Espero que tenha ficado, gente. Vamos seguindo. Agora vamos falar de ecossistemas. Esse é um conceito que também vai ser bastante importante mais adiante, porque nós vamos falar bastante disso, tá? O que é o ecossistema? O que é um ecossistema? É um conjunto formado pelos seres vivos e pelos fatores não vivos, chamados também de fatores abióticos. Abióticos vem de não vivos, tá? Mas aqui a gente colocou de uma maneira mais simples para vocês entenderem, tá? E o que seriam esses fatores não vivos ou fatores abióticos? Luz, água, ar, solo, exemplos, isso são exemplos. Um ser vivo é um fator biótico ou um fator abiótico? Um ser vivo é um fator biótico, porque biótico tem vida. A luz, a salinidade da água são fatores abióticos. Eles não têm vida, são critérios que são importantes, são aspectos importantes que vão propiciar a ocorrência de vida ou não, tá? Então, ecossistema é um conjunto formado pelos seres vivos, fatores bióticos e abióticos, não vivos, que estão ali presentes naquele determinado local, tá? E os ecossistemas podem ser aquáticos, terrestres ou mistos. Mas isso é outro papo que a gente depois mais adiante vai estar conversando. Isso aqui é só uma ideia, um mix aqui de imagens para que vocês percebam os diferentes ecossistemas que a gente vai um dia estar falando sobre, tá, gente? É isso. Vamos seguindo. Biosfera, biosfera. O que vem a ser biosfera, gente? É toda a região do planeta onde existe vida. Local no planeta onde existe vida, tá, gente? Estão presentes nas biosferas o ar, o solo, a luz e a água, além dos seres vivos, tá? Compreende o conjunto de todos os ecossistemas. Entenderam, gente? É um conceito maior. Engloba isso tudo. Ficou claro? Vamos seguindo. Vamos estudar, vamos embora. É importante, gente, vamos agora parar um pouquinho para a gente fazer aqui um questionamento, tá? Existe alguma relação entre a diversidade de ambientes do planeta e a de seres vivos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se em algum momento, o planeta Terra tem tantos ambientes diferentes, né, gente? Se a gente parar aqui para pensar assim, a grosso modo, a gente aqui falou do deserto, a gente falou do ambiente aquático ou marinho, mas também tem os ambientes, aquelas regiões bastante frias, os climas tropicais, enfim, tem tanta diversidade de ambientes. Será que existe alguma coisa, alguma relação entre esses ambientes e os organismos que vivem ali? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para anotar isso? Isso é um exercício interessante, isso é um exercício de observação fundamental, para que vocês comecem a perceber o ambiente onde vocês estão inseridos, tá? E outra coisa, outro questionamento bastante importante, que diz a passagem, eu acho interessantíssimo. O que propicia a sobrevivência das espécies em um determinado local? Já pararam para pensar nisso também, gente? Existe alguma relação entre ser vivo e o ambiente onde eles estão?
E agora um outro polo, sobrevivência. Não adianta ter aquele, não adianta, exemplo, os seres vivos, nós, seres humanos, vivendo na Sibéria, lugar frio pra caramba, entendeu? Lá na Rússia. Gente, se você não tiver roupas adequadas para você sobreviver àquele ambiente com um clima rigoroso, você vai morrer. Eu vou morrer indo pra lá, gente, porque eu já sou friorento. Imagina indo pra Sibéria, aguentando temperaturas negativas, sensação térmica ainda pior. Isso é um exemplo bem grosseiro para que vocês percebam que os organismos, eles precisam ter determinadas coisas, talvez precisem possuir determinadas características que propiciem essa sobrevivência. Eu, sem roupa, não sobrevivo na Sibéria. Entendeu? E olha, eu estou falando de roupa. E os organismos vivos que os outros organismos, as outras espécies que não têm roupa, não tem esse recurso. Como é que fica a sobrevivência deles? Eles têm que viver e viver bem. O quê? Se alimentar, crescer, se reproduzir, deixar descendentes. Só depois daquele final é que eles vão acabar morrendo. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. É isso que eu quero que vocês percebam. Qual a relação? Existe alguma relação entre a diversidade de ambiente e a de seres vivos? E outra, o que propicia a sobrevivência em um determinado local? Essa é a ideia. Vamos seguindo. Agora vamos começar a refletir. Vamos aprofundar isso aqui um pouquinho mais, tá, gente? Nosso amigo urso polar, urso branco, com o seu filhotinho super fofo, tá? Isso aqui é uma imagem dele para que vocês percebam a carinha desse animal, entendeu? E aqui o ambiente onde é que eles estão inseridos. Vamos combinar que eles estão inseridos num ambiente frio, gelo. Aqui o negócio é rigoroso, realmente é rigoroso. O que será? O que a gente pode, a partir dessa observação, começar a intuir, a perceber? Conforme observamos, gente, deve haver algum diferencial que possibilite ao urso polar viver num ambiente tão rigoroso. Entendeu? Esses animais, se vocês perceberam, o corpo deles, eles são gordos, gente, são gordinhos, bem gordinhos. Gordo é um adjetivo. Eles são bem gordinhos, são bem fortes. E essa força, essa gordura, é uma camada gordurosa que eles têm espalhados ao longo do corpo deles. Essa camada de gordura que eles têm no corpo deles não é à toa, entendeu? Ela protege o corpo desses animais das baixas temperaturas, entendeu? Desse inverno rigoroso. Além disso, existe uma outra característica que é fundamental na sobrevivência desses animais, desse ambiente. A cor da pelagem, a cor do pelo, gente, protege dos predadores. Agora a gente vai voltar no outro slide para que vocês comecem a perceber isso. Vamos lá. Cor da pelagem. Nossa, o que essa professora está querendo dizer com isso? Gente, olha aqui como é que ele fica meio que misturado no ambiente. Não, se ele fosse preto, num ambiente todo branquinho, será que essa coisa não ia chamar bastante a atenção de outros predadores? Poderia chamar a atenção. Essa é a ideia. Ou seja, esse animal, com essa carinha de inocente, ele tem características que, dentro desse ambiente, o tornaram especial, se tornaram são características vantajosas, e isso teve como uma consequência a sobrevivência dessa espécie nesses locais. Nesse aqui. Ele é gordinho para conseguir reter calor junto ao corpo dele. Isso facilita a sobrevivência dele em temperaturas tão baixas. Outra coisa, a cor da pelagem, ele fica meio misturado naquele ambiente. Perceberam? Notem que, se fosse preto, esse animal, se tivesse uma pelagem escura, se tivesse pelo escuro, ele gritaria, entre aspas, no meio desse ambiente todo branco. Isso é uma característica que traz vantagem, confere uma vantagem, agora a gente vai chamar uma vantagem adaptativa para a sua sobrevivência. Essa é a ideia, tá? Vamos voltar lá no outro slide, tá? Então é exatamente isso aqui, ó. Voltando a frisar. Eles têm uma grossa camada de gordura que os protege das baixas temperaturas desse inverno, tá?
E além disso, a cor da sua pelagem os protege dos predadores, tá? A sobrevivência de um ser vivo, o sucesso da sua espécie em um local, em um determinado ambiente, depende de características que já existem nesse organismo. É isso que é importante que vocês percebam. Esse urso polar, ele é assim. Ele não se tornou assim. Ele não chegou para os colegas dele e disse assim, não sabe o que é, gente? Eu vou engordar, entendeu? Para eu conseguir sobreviver nesse ambiente e eu vou mudar a cor do meu pelo. Porque não é assim que a coisa funciona. Ou você, organismo, seres vivos, ou você nasce com aquilo, ou acabou, não tem outro papo. Você não está bem adaptado àquele ambiente. Cor da pelagem não é uma coisa que se mude. É uma coisa que você tem a cor X ou Y. A mesma coisa o seu porte corporal. Ou você é de um determinado jeito, ou você não é. E essas características que são suas, que são daqueles organismos, é que vão se mostrar melhor ou não inseridas naquele ambiente. Mas uma coisa que eu quero que vocês percebam é, eles possuem isso, eles não adquiriram isso. Espero que tenha ficado claro, tá, gente? A estrutura corporal e a cor da pelagem são já características que já existem nesse animal. Essa é a ideia, tá bom? Bom, gente, essa foi a ideia que a gente estava tentando passar nessa aula. Continue estudando e nós nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau.